Bom dia, vamos começar a falar sobre o céu do dia de hoje. Hoje é dia 20 de junho de 2025. É sexta e todas as sextas são regidas pela Vênus, que é a nossa deusa Afrodite, nossa deusa do amor. Então, cada um dos astros, eles têm uma conexão com alguma das divindades. E uma forma da gente se aproximar, até pensando em um dos ramos de estudo da astrologia, que é a magia astrológica, é a gente cultuar de alguma forma esses deuses, essa deusa, né, no caso do dia de hoje, principalmente porque ela está num signo em que ela se sente muito confortável. Então a Vênus está em Touro. Então, cada um dos planetas, eles têm casas, eles têm signos onde eles se sentem em domicílio, eles se sentem mais confortáveis. É como se eles estivessem ali com o figurino deles, com a melhor roupa, se sentindo bem ali para expressar as suas melhores qualidades. Então, quando a Vênus está em Touro, a gente fala que ela está domiciliada, ela está em casa, ela está ali no seu reino, ela está ali comandando esses temas venusianos que falam sobre amor, beleza, artes, desejos, estética, e principalmente no signo de Touro, que é um signo de terra fixa, então a gente tende a se aprofundar nesse contato com o nosso corpo, essa consciência física, esse prazer, esses prazeres sensoriais, terrenos, corporais. Então, traz muito isso para esse campo mais prático, da estabilidade, da busca por uma segurança. Então, facilita essa apreciação e também conexão com a natureza, com o corpo, com tudo que é material, tá? Enfim, deixa eu ver se tem algo mais para falar sobre essa Vênus. A Vênus, ela tem o júbilo na casa 5, a casa que é onde ela fica mais alegre. Então, dentre as 12 casas astrológicas, essa divisão que a gente tem ali, a casa 5 é uma casa relacionada a artes, criatividade, jogos, diversão. Então, quem tem a Vênus ali na casa 5, no quinto signo a partir do seu ascendente, ela tá jubilada, ela tá muito alegre, ela tá muito feliz ali. Melhor lugar para ela estar. Então, vamos para os aspectos do dia. Então, 7h32, a Lua em Áries, ela fez uma quadratura com Mercúrio em Câncer. Eu já tinha trazido esse aspecto ontem, que ontem a gente já teve essa aplicação, né? Então, a gente sempre olha para onde a Lua ela está mirando, o próximo aspecto que ela faz, porque daí a gente consegue entender aonde que estão também as nossas emoções, para onde a gente está indo, já que a Lua, ela rege o nosso corpo, ela rege o clima, o ritmo, o humor do dia. Então a gente sempre olha o signo que a Lua tá, o próximo aspecto que ela faz, o último aspecto que ela fez também, porque daí a gente consegue entender muito sobre o clima do dia, tá? Então, 7h32, a Lua em Áries, ela fez uma quadratura com Mercúrio em Câncer. Então, a Lua que está minguando em Áries, então ali na quarta a gente já vai ter uma Lua nova. Então, a gente está nesse processo de deixar ir, de liberar. Pensando no signo de Áries, são essas questões ali de lutas, de guerras, de conflitos. Eu até coloquei hoje no post do feed que a Lua em Ares, ela sempre nos lembra da gente aprender a lidar com a nossa raiva, com a nossa agressividade, que ali tem muita força, tem muito poder, tem muita iniciativa. Se a gente consegue trazer essa atenção, essa consciência para esse sentimento, esses sentimentos. Então, essa quadratura é um aspecto que tensiona, é um aspecto que às vezes faz a gente agir até de uma forma mais impulsiva. Foi com Mercúrio em Câncer, e Câncer é um signo regido pela Lua. Então, tem uma escuta ali, talvez num primeiro momento, um desentendimento, que pode ser interno ou externo. Então, esses aspectos, eles podem acontecer internamente. Por exemplo, ai, eu quero agir rápido, fazer as coisas, encerrar o que precisa encerrar, o que já não está funcionando. E já o Mercúrio em Câncer, ele está querendo mais uma escuta emocional, mais empática, mais nutridora, mais acolhedora, um pouco avessa a essa questão do signo de Áries, que é muita pressa, muita agilidade. Só que como Câncer é um signo regido pela Lua, de alguma forma então escuta, mas no primeiro momento, como é uma quadratura, a gente pode sentir essa tensão entre os nossos sentimentos e a nossa mente, entre o nosso corpo e essa capacidade de tradução, tá? Mas ali depois das 7h32, o próximo aspecto que a Lua vai fazer é 22h49. Aí, só retomando o raciocínio que eu comentei, pode ser, então, internamente, às vezes externamente. Então, assim, às vezes você conversa com alguém que está muito, com muita pressa e você está muito cuidadosa nas palavras, ou a outra pessoa que está mais, assim, voltada para esse campo emocional, esse campo do cuidado, e você está com muita pressa, quer as coisas para ontem. Então, isso também pode acontecer.
Mas eu penso que pode ter sido um bom momento para a gente entender ali essas nossas necessidades emocionais urgentes, trazer alguma escuta para nós mesmas, mesmo que a partir de um certo conflito, de uma certa tensão. Então, 22h49, a Lua, ainda em Áries, vai fazer um sextil com o Sol, ainda em Gêmeos. Então, é um momento ali que a gente pode trazer essas reflexões, essa compreensão, esse entendimento sobre as nossas emoções. Então, a Lua, ela é muito receptiva, o Sol, ele emana luz. A luz é um símbolo de consciência, de visão, dessa capacidade de autogoverno, de autoridade sobre nós. Então, a Lua recebendo esse Sol, ela consegue entender, ela consegue compreender esses aspectos emocionais. Então, isso facilita muito. Então, durante todo o dia, depois ali das 7h32, a Lua está buscando esse aspecto, está indo atrás desse entendimento, dessa compreensão, desse centramento mental, tá? 22h53, a Lua, então, ela sai do signo de Áries e ingressa no signo de Touro, que é onde ela tem a sua exaltação, que é onde ela se sente muito bem, que ela é tratada, não é a casa dela, mas ela é tratada como uma convidada de honra, é muito bem tratada. Porque se a gente pensa nas qualidades taurinas, elas exaltam o nosso corpo, que é um símbolo da Lua. Então, é um bom momento ali para a gente se conectar com o nosso corpo, né? Pensando até nos assuntos ali da Vênus em Touro, que no domingo ela vai fazer uma conjunção, a Lua e a Vênus. Isso da gente estar presente fisicamente, consciente das nossas sensações físicas, também aberta para experienciar esses prazeres físicos, se permitir esse sossego. Até agora há pouco eu estava vendo que ontem teve um prêmio. Ontem, não sei se foi ontem que teve um prêmio, mas apareceu ali no meu Spotify uma playlist de um prêmio de música brasileira, que são vários cantores, né? é, Interpretando músicas do Tim Maia. E agora, deixa eu até olhar aqui. Mas eu sei que ele tem a Lua em Touro. Deixa eu ver. O que mais? Eu acho que ele tem mais astros em Touro. Mas me veio muito isso porque a Vênus já está em Touro e essa Lua em Touro, e eu até escrevi no horóscopo de hoje, né, pensando nessa questão mesmo de querer um sossego, que fazendo essa referência, né, uma das músicas mais famosas dele. Deixa eu ver aqui então. Ah, não, é só a Lua em Touro, mas ele tem Júpiter em Câncer, igual que está no céu de agora. Ele tem Sol, Marte e Mercúrio em Libra, bem venusiano. Enfim, mas é a lua em touro dele, então acho que pode ser uma boa, né? É sempre interessante a gente se conectar com temas artísticos, né? Touro, então, é um signo regido pela Vênus, e a Vênus estando em touro, então pode ser nesse nível da música, né? Às vezes, sei lá, um artesanato, alguma prática manual também. Tudo que a gente sente que nos embeleza, né? E traz essa conexão num nível mais prático, material também. Então, até como eu comentei no começo, essa questão da natureza, sabe? Então, ai, estar rodeada da natureza, talvez trazer o que a gente acha bonito para próximo, né, para perto de casa, também dentro de casa. Enfim, fazer mesmo talvez esse altar para nós mesmas, essa conexão com nós mesmas, no nosso próprio corpo, na nossa própria casa. E 23h42, o Sol vai sair do signo de Gêmeos e vai ingressar em Câncer. Aí a gente muda completamente. A gente já tá entrando nessa temporada carangueja já faz um tempo, porque Júpiter já tá lá, Mercúrio já tá em Câncer, né? Então Júpiter e Mercúrio já estão em Câncer, então o Sol ingressa em Câncer, quarta que vem a Lua fica nova em Câncer, então a gente começa ali essa mudança. Então, no começo do dia, Lua em Áries, Sol em Gêmeos, e no final do dia, Lua em Touro, Sol em Câncer. Então, muda totalmente o mood. Se antes, assim, fazer as coisas, acelerar, depois é muito mais esse cuidado, né? Essa volta para si. Até se a gente olhar o símbolo do signo de Câncer, né? Que é muito essa volta para si, esse aconchego, esse retorno para si. Então, agora, pensando no Sol, né, que ele representa muito essa visão, consciência, essa questão da iluminação, a gente se volta para essas águas cardinais, para essas águas que começam, que iniciam. E pensando durante todo o trânsito do Sol em Câncer, e também comandando, né, tanto Mercúrio em Câncer quanto Júpiter em Câncer, quem está comandando é a Lua. Então, a gente tem que estar sempre muito atenta durante essa temporada aonde a Lua está, porque é ela quem vai comandar agora, tá? Então, traz um foco ali para essa questão dos ciclos emocionais, os nossos fluxos de sentimentos, autocuidado, nutrição, aconchego, acolhimento, família, passado, ancestralidade, lembranças, né? Nessa busca assim de iluminação, de trazer consciência, governo sobre nós mesmas.
Eu tô lendo bastante livros assim que falam sobre esse cuidado emocional, sobre trauma, sobre memória. Inclusive, um dos livros, o nome de um dos títulos que eu tô lendo, que é do Peter Levine, é Trauma e Memória. Então, muito dessas práticas de regulação emocional, da gente entender o funcionamento das nossas emoções, entender porque tem essa repetição muitas vezes. Eu acho que, principalmente por conta do Júpiter em Câncer, que expande muito esses nossos conhecimentos emocionais. É muito a gente buscar se nutrir disso, né? Seja essa nutrição real no sentido de alimento mesmo, né? Mas de alguma forma, essa nutrição até da alma, acredito, sabe? Da gente buscar expandir mesmo esses conhecimentos sobre nós mesmas, sobre o nosso corpo. Muitas vezes que as nossas emoções estão nos mostrando, estão sendo mensageiras de algo muito maior do que só, eu tô com raiva, né? Que às vezes a gente vê como algo muito passageiro, mas muitas vezes emoções elas trazem questões muito profundas de nós mesmos. Então, penso que esse trânsito do Mercúrio, Júpiter e hoje começando o Sol em Câncer, a gente pode entender mais, expandir mais e muitas vezes buscar outras respostas, né? Então, acho que é no livro do Peter Levine que ele fala sobre remodelar, renegociar as memórias, os traumas. Eu também estou lendo. Eu comecei a ler um livro hoje, deixa eu até que o nome é grandinho, que também fala sobre isso, que é Os Tesouros que Deixamos pelo Caminho, da Ediane Ribeiro. Inclusive, ela tem uma palestra que ela fala sobre trauma no Café Filosófico, que é muito bom, acho que tem umas 2 horas. Busquem Ediane Ribeiro. É ótimo, assim, traz muito entendimento. Eu lembro que a primeira vez que eu vi, já nos primeiros minutos eu comecei a chorar. Então, que traz muito esse entendimento sobre essa questão. Que mais? Acho que era isso que eu queria mencionar para vocês. Então, agora a gente vai começar essa temporada mais ainda oficialmente, né? Pensando que os luminares eles têm mais essa influência sobre nós. Os luminares são o Sol e a Lua. Eles realmente que a gente enxerga mais, né? Então, a gente pode pensar nessa relevância. Como eu falei, semana que vem já começa a Lua Nova, a lunação realmente no signo de Câncer, que sempre se dá pela Lua Nova. Perdão, que sempre se dá pelo encontro da Lua com o Sol, que é a Lua Nova, tá? Que mais que eu ia mencionar? Ah, a leitura da alunação, que é feita através do tarô e da astrologia, tá aberta. Eu vou publicar ali nos stories. Para quem é do signo de Câncer, para quem também já daqui um mês já vai fazer aniversário, então para quem é do signo de Leão, e também se você é de outro signo e quer fazer as previsões astrológicas agora, as leituras de previsões astrológicas estão abertas. Eu também faço leitura só do mapa natal, mas eu acho sempre interessante a gente fazer a leitura das previsões astrológicas, que eu faço da profecção, das progressões, da revolução solar, trânsito e tudo mais, é porque a gente consegue entender aonde a gente está se localizando no momento atual. Porque às vezes, por exemplo, sei lá, eu vou ler um mapa de alguém que tem 20 anos. E às vezes o Saturno dela ainda não foi ativo. Porque, né, o Saturno é só depois dos 30. Então, as previsões astrológicas, a gente consegue entender muito a qualidade do momento presente. Porque nem tudo está ativo o tempo inteiro na nossa vida. A gente sabe, né, pela técnica da profecção, cada ano é uma casa, é um planeta que está comandando, né, majoritariamente. Então, assim, às vezes a gente sabe, nossa, esse ano aqui foi para minha família, esse ano aqui foi para o relacionamento, esse ano aqui foi para minha saúde. Então, quando a gente entende o tempo, a gente consegue, para mim, pelo menos, né, aceitar esse processo de aceitação, principalmente na astrologia mais tradicional, né, helenística, enfim, que tem muito essa conexão também com o estoicismo. Então, esse processo de aceitar também os limites, olhar ali sobre o que que a gente pode se responsabilizar e o que que a gente não pode, enfim. Já dando algumas bases filosóficas aqui das previsões astrológicas de como eu vejo, né? Porque tem várias formas. Mas enfim, se vocês tiverem interesse, então, fazer as leituras de previsões, fazer essa leitura para esse próximo ciclo de um mês da alunação. Também ali nos destaques escrito atendimentos tem outras opções de leituras de tarô. Às vezes, se vocês tiverem alguma dúvida sobre a tiragem, é só me perguntar também, mandar mensagem lá no direct. E deixa eu ver. Ah, e hoje eu também já postei nos stories os temas que podem ser ativados para para cada um dos signos ascendentes a partir dessa lua em Ares. Então, diariamente eu também tento postar lá nos stories um cardzinho que eu fiz para cada uma das luas. Mas tanto no Spotify quanto no YouTube, eu tenho um episódio sobre cada uma das luas.
em que eu falo a casa que é atravessada a partir do signo ascendente, para quem quer compreender mais, tá? Enfim, tem bastante conteúdo aí, mas qualquer coisa vocês podem me perguntar. Eu também estou sempre aberta a sugestões, a trazer mais informações para vocês. E acho que é isso para o dia de hoje. E amanhã a gente fala mais. Boa sexta!